E aí, criaturas, olha só, eu postei ontem aquela receita do pão de queijo de 3 ingredientes e ele leva queijo meia cura na receita. Bom, tô até com a minha blusa aqui, só o queijo cura, porque muita gente me perguntou o que é queijo meia cura, afinal de contas, e para eu explicar o que é queijo meia cura, eu preciso explicar também para vocês o que é curar um queijo. Aqui em Minas, a gente compra geralmente os queijos com um pouquinho de cura, quer dizer, o queijo é feito, né, na queijaria, pega o leite da vaca, mistura com pingo ali, que tem as enzimas necessárias para o queijo coagular, né? O queijo é um monte de proteína, gordura e água. Então ele se coagula, aquelas proteínas dele coagulam e ele endurece e acaba virando um bloco. Depois ele é espremido para sair um pouco do soro dele, que é essa água aí com um pouco de proteína também. Bom, se você come aquele queijinho fresco na hora ali, no café da manhã, né, no hotel, que é aquele queijinho que tem um sorinho ali, ele está muito molinho, muito macio, muito delicado. Se você deixa esse queijo para fora da geladeira e deixa ele um tempo, ele vai passar por um processo no qual ele vai secar, ele vai perder um pouco de água por evaporação, e ele vai também curar, que quer dizer, se ele for feito principalmente com leite cru, quer dizer, o leite dele não foi pasteurizado ou fervido, enzimas que soltam no leite junto com o leite, né? Que saem da teta da vaca ali, das células da teta da vaca, que são responsáveis pelo metabolismo, elas continuam ativas. As enzimas são proteínas. Se você cozinha o leite, ferve o leite, você desnatura essas proteínas. Se o leite está cru, essas proteínas, essas enzimas, elas continuam ativas. Então você vai ter uma atividade enzimática. Essa atividade enzimática é muito interessante, por quê? Porque ele pega as proteínas do queijo e vai quebrando essas proteínas, primeiro em peptídeos maiores e depois em aminoácidos soltos, aminoácidos livres. E aminoácido é uma coisa que tem muito sabor. A gente sabe que aminoácido é responsável pelo quinto gosto, ou o gosto umami, é o jeito que os japoneses chamam, que tem o azedo do limão, o amargo do jiló, o doce do açúcar, o salgado do sal e o umami. Aquele gosto presente no presunto, no tomate, aquele gosto da carne, aquele gosto muito saboroso aí, que é o gosto dos aminoácidos. No queijo, especialmente, a gente tem tirosina, que é um aminoácido que dá aqueles cristalzinhos quando você come, por exemplo, um parmesão, ou às vezes até um queijo do Alagoa muito curado, ele dá aqueles cristalzinhos de tirosina que são deliciosos. Isso é um queijo curado durante muito. Bom, então essa atividade enzimática ela acontece lentamente e esse queijo que é colocado ali para curar na temperatura ambiente, ele fica com a atividade ali enzimática que vai fazer com que ele se apure. Tem gente que também fala que é a afinação do queijo, a apuração, quer dizer, ele vai desenvolver vários sabores ali que ele não tinha antes. E também, é claro, ele vai ter a ação de alguns micro-organismos ali que estavam presentes naquele terroir, naquele momento ali, fungos e bactérias que vão também fazer com que o queijo se aprimore. Então, a cura ela deve ser feita desse tipo de queijo que a gente usa para o pão de queijo, do queijo Minas, ela deve ser feita a temperatura ambiente. E o queijo meia cura quer dizer simplesmente que ele não tem a cura total, não é um queijo curado que a gente chama. Ele é um queijo que curou aí de mais ou menos 10 dias a 3 semanas no máximo. Ele é um queijo meia cura. Ele já tem uma casquinha um pouquinho mais sequinha, a massa dele ainda é macia, ele já tem um pouco mais de sabor, ele já secou. Eu, pessoalmente, considero um queijo curado aquele queijo que é curado a partir de 3 meses. E a gente sabe que com 3 meses de cura, a atividade das bactérias acaba quebrando a lactose, as bactérias lácteas, elas quebram a lactose do queijo em galactose e glicose. Então, ele vira um queijo, depois de 3 meses de cura fora da geladeira, ele vira um queijo sem lactose, se ele for feito com leite cru. Ele fica um queijo delicioso, muito saboroso e, é claro, ele fica muito mais gorduroso, porque ele sofre mais evaporação, então a massa dele fica mais seca e aí tem mais gordura também. Ele é um queijo mais forte, com sabor mais forte, um pouco mais de sal também. E aí você tem que tomar cuidado na hora de fazer o pão de queijo com esse queijo, usar um pouquinho menos para a sua massa não ficar pesada, tá bom? Isso é o queijo curado. Então tem o queijo fresco, sem cura nenhuma, meia cura, que é queijo meia cura, então, curado de 10 dias a 3 semanas.
E o queijo curado, para mim, a partir de 3 meses de cura, que é um queijo bem mais elaborado, muito mais caro também e saboroso, tá bom? É isso aí, eu uso queijo meia cura no meu pão de queijo. Você pode fazer pão de queijo com o queijo que você quiser. Eu gosto de usar queijo Minas, especificamente eu gosto de usar o queijo do Cerro ou da Canaça, que são os queijos que eu tenho mais contato e que são muito saborosos, mas as outras regiões de Minas também fazem queijos maravilhosos. Pode usar todos, e queijos que não são queijos de Minas também você pode usar para o pão de queijo, tá bom? Um beijo e bom fim de semana para todo mundo. Se você chegou até aqui, agora você entende bastante de queijo. Um beijo e um pedaço de queijo. E aí, pessoal, domingão, chuvoso, e hoje é o dia do macarrão. Daqui a pouco eu vou postar uma receitinha bacana de macarrão com queijo. E falando em queijo, aquela aulinha que eu dei sobre o que era queijo meia cura, curado ou queijo fresco, fez muito sucesso, a turma gostou muito de aprender um pouco mais, e eu fiquei pensando e resolvi que eu vou passar um pouco mais de teoria para vocês. Então, vira e mexe, eu vou soltar aí esses vídeos de um tempinho de teoria, e hoje eu resolvi falar sobre por que o queijo derrete e por que o queijo estica também. Foi uma pergunta que muita gente me fez quando eu falei sobre queijo, e é uma coisa bem interessante. Então vamos lá. Para entender por que o queijo estica ou derrete também, você tem que entender como é que o queijo é feito. Ele é feito de leite, que é um composto de proteína, gordura. Bom, e o leite é o único composto de proteína e água que não endurece quando a gente aquece, ele não se coagula. A clara de ovo, o sangue, se você bota no calor, ele vai se coagular, ele vai endurecer. O leite vai se coagular e virar uma coalhada ou um queijo, ele não precisa de mais do que simplesmente calor. O calor não é capaz. E não é capaz porque a proteína dele não está solta, livre ali. Tem um pouco de proteína livre, que a gente chama de proteína do soro, mas a verdadeira proteína dele, que é a caseína, ela está escondida dentro das micelas, que na verdade são uns bolos, assim, uns novelos, como se fosse um novelo de lã, é um monte de novelo de proteína, e elas se repelem. Vocês têm que entender só isso, senão foi uma coisa muito confusa. Então, a caseína, que é a proteína do leite, ela está nos novelos que se chamam micelas, e ela fica toda ali presa e elas se repelem às micelas. Bom, então como é que a gente faz para essas proteínas grudarem uma nas outras e virarem um coágulo, e virarem uma coalhada ou um queijo, né? É diferente o queijo e a coalhada. Bom, o que se faz coloca ali uma bactéria ali que vai fermentar o açúcar do queijo, que é a lactose, e isso faz ácido lático, que aumenta a acidez e começa a dissolver essas micelas. E elas formam uma rede, mas é uma rede um pouco mais solta, não é uma rede muito forte. E tem uma outra coisa que se faz há milhares de anos também, que é usar a enzima do estômago do bezerro de 1 mês, né, que começou com o primeiro estômago e agora com o 4º estômago. Isso já é feito hoje por DNA recombinante e tudo, que é simplesmente o coalho. O coalho é a enzima que chama quimosina, que vai lá e corta a parte de fora desses novelos, dessas micelas, que fazia com que elas se repelissem, que elas ficassem negativas. Então, a partir do momento que o queijeiro chega lá, pega o leite e joga ali o coalho no leite, essas micelas, esses novelos de proteína, perdem a capa delas, que fazia com que elas se repelissem, e elas grudam uma nas outras, formando uma rede de novelos, de micelas grudadas uma nas outras. Essas redes, ela forma uma fila, assim, uma linha, uma ligada na outra, e acaba que o cálcio do próprio leite liga uma na outra dessas linhas. Então você tem um cálcio e aí você tem uma linha de um monte de proteína ligada uma na outra. Isso faz uma ligação muito forte, muito mais do que uma coalhada ou um iogurte. E aí você pode espremer isso e jogar o soro para fora, e aí você vai formar um queijo fresco. Você vai formar uma massa que vai virar um queijo fresco, depois você pode curar e pode virar um queijo curado e tal. E aí, bom, para derreter o queijo, então, o que acontece a gente coloca calor nele, e quando ele chega ali mais ou menos a 60, 70 graus, essa ligação desse cálcio se enfraquece um pouco. Quando ele se enfraquece um pouco, a ligação do cálcio, e algumas se soltam, faz com que
essas redes de caseína, desses novelos ligados um no outro, fiquem soltas. Isso faz com que o queijo fique macio. E aí ele começa a ficar cada vez mais mole até ele se derreter. Às vezes, alguns queijos que são feitos com a quantidade certinha ali de cálcio, quer dizer, não tem acidez de mais nem de menos, você coloca muita acidez, se ele fermenta demais com as bactérias, ele acaba ficando com muito pouco cálcio. Se tem acidez muito baixa, tem muito cálcio, isso faz com que ele fique mais duro. Mas se a acidez está certa, se o seu cara do queijo é bom mesmo, ela vai ficar com a acidez perfeita e aí... Bom, então quando a gente aquece o queijo, ele chega aí a 70, 60 graus, essa ligação do cálcio com essa rede, essa cobrinha aí de um monte de micela de caseína, quer dizer, de um monte de novelo ligado um no outro, que acaba virando uma cordinha assim, elas se soltam, elas se amolecem, elas se enfraquecem a ligação com o calor, e aí ele fica mole, e aí ele derrete. E para ele esticar, eu fiz um desenho aqui para mostrar para vocês na minha mesa. Vamos supor que isso aqui, ó, é um monte de caseína ligada uma na outra, ó. Essa cobrinha. E essas coisas aqui são os cálcios, né? Cada um desses é um cálcio. Então, você puxa essa caseína para cá, aí ela solta desse cálcio aqui e liga no outro cálcio ali. E aí você... Vamos lá de novo, então. Você puxa essa aqui para cá, ela vai andar para o lado e aí ela vai se soltar desse cálcio aqui, mas ela vai se ligar no outro cálcio. A ligação está fraca o suficiente para ela soltar de um, mas ela continua se formando. Você estica o queijo, você puxa e o queijo estica. Alguns queijos, como mussarela, por exemplo, são mais fáceis de esticar pela forma que ele é feita, que a massa dele ela é aquecida e puxada na hora que está fazendo, então ele já é esticado antes, que ele já fica bem alinhado na hora de você aquecer. Tá bom? Então é por isso que o queijo estica. E aí tem vários tipos de queijo. Existem também os queijos que não derretem, e eles não derretem porque a ligação é muito, muito forte, porque ele não tem o pH muito certo. E aí às vezes eles podem desidratar e secar e não derreter. Caso você aqueça muito um queijo, primeiro ele vai derreter, mas depois ele vai acabar perdendo toda a água dele e vai endurecer.